Diogo, nós estamos aí vivendo esse tempo aí de crise financeira aí, onde fala-se que mais de 50% da população brasileira está endividada. A pergunta é, o que a gente deve fazer para quem se encontra aí nesse aperto, nesse endividamento? Quais são os passos primários para sair dessa dívida? Serginho, batemos 60% dos endividados no Brasil. Quando eu falei mais de 50%, ainda fui modesto, né? 60%. É caótico, mas a dívida ela não é 100% ligada à crise que a gente está vivendo, não. A crise ela traz a proporção da dívida, do endividamento, da insegurança, da falta de dinheiro ainda mais. Então ela aumenta isso sim, mas não é fruto da crise, é fruto do descontrole. As pessoas costumam gastar mais do que elas ganham e com isso passa a descontrolar. Isso aí vem também de um estímulo, até de uma política governamental de estímulo de consumo ao invés do estímulo de produção? Perfeito, é exatamente isso. Ao invés de estimular as empresas a produzirem, a todo mundo a trabalhar mais e poupar, o estímulo foi gaste para sustentar a economia. E uma hora tem que pagar a conta. E essa hora chegou. Na verdade, já estamos pagando a conta já tem um tempo. Então, o que nós estamos percebendo agora no momento de crise? Algumas empresas estão reduzindo a jornada de trabalho e reduzindo, consequentemente, o salário. A maioria está demitindo, então isso é uma busca de alternativa. Hoje eu já ouvi no jornal cedo dizendo que tem gente recebendo parcelado o salário. Sim, em alguns lugares. Então ao invés da pessoa receber imediatamente, começa a receber parcelado. Se não houver planejamento, isso tudo começa a sua conta para pagar no dia 5, você não recebeu o salário para pagar a conta do dia 5, e aí vira uma bola de neve. E nós já falamos várias vezes, né? Cheque especial, cartão de crédito, são duas armadilhas. Se você estiver nelas, você tem que dar um jeito de sair. E como sair da dívida? Se planejando. A primeira coisa é enxergar aquilo que você está gastando. Eu sempre costumo dizer, as pessoas perguntam, Diogo, como que eu reduzo minhas despesas? Primeiro você precisa enxergar quais são as suas despesas. Eu tenho um caso em casa, assim, na família, de uma tia mais velha, uma tia de mais ou menos 60 anos, 70, por aí, e ela tem um caderninho com a agenda do dia. Quanto que eu gastei, quanto que agora chegou o salário, quanto que eu preciso para pagar agora o plano de saúde, quanto que é isso, tudo anotado no caderninho, porque muita gente fica assim, eu não sei mexer no computador, é difícil. Não é isso, não é mexer no computador. Não é nada complexo, né? Não precisa de ser, as finanças é um assunto simples de lidar, desde que você assuma e resolva lidar com as finanças. Sim, na verdade, né, o assunto que vocês estavam falando anteriormente, é porque muito as pessoas acreditam que elas são baseado naquilo que elas têm. Né? Então, por isso que esse consumo, que as pessoas acham que se elas tiverem a roupa tal, o carro tal, vai definir quem elas são, né? E aí elas vão criando essa dívida gigante. E aí eu queria aproveitar, então, em cima disso e perguntar, você tocou aí no ponto de cartão de crédito. Existe uma forma correta de lidar com cartão de crédito? Usa, não usa? Então, eu costumo recomendar usar o cartão de crédito quem não tem dívida. Se você tem dívida, é melhor você não usar o cartão de crédito e não se beneficiar do que o cartão de crédito é bom, porque o cartão de crédito é bom. Ele é mais fácil para organizar o dinheiro. Você usou lá na maquininha, pede a segunda via, guarda, depois você lança lá ou no seu caderninho ou na planilha no computador. Então é importante fazer um controle financeiro mesmo, é anotando essencial. Entradas e saídas. Cartão de crédito sem controle não usa. E esse controle que a Isa está falando, você está falando do planejamento, ele parte do princípio também, Diogo, que a gente deve, por exemplo, eu saí aqui, fui ali, tomei um açaí. Eu tenho R$10 aqui na carteira, fui lá e paguei o açaí. Eu devo anotar essas pequenas saídas também, não é? Deve sim, é essencial. Eu costumo dizer que tem que anotar R$1. Por quê? Porque depois de 3 meses, na hora que apertou, você não tem condição, tô apertado, tô devendo. Se você não enxergar esses vários gastos pequenos de R$10, de R$7, de R$1 que seja, você não sabe de onde tirar. É o que biblicamente nos ensina, que as raposinhas é que destroem o vinhedo. É isso. Então, muitas vezes as pessoas estão preocupadas. Eu já dei, eu ainda cuido de algumas famílias com consultoria de finanças pessoais e eu percebo que, não, Diogo, até uma família que ganha muito, R$200 não vai mudar minha vida, não. Vai sim. Ou moedinha, né? As pessoas às vezes não valorizam a moeda. É isso, tem que valorizar. É esse R$200, esse R$20, esse R$10. E é interessante, quando você tem esse caderninho de anotações, depois que passam 3 meses, que você vê como que foi o comportamento da sua vida, você consegue perceber claramente o que você pode reduzir a conta. Você fala assim, Diogo, no momento de crise, o que você me aconselha? Eu te aconselho é gastar menos e poupar mais.
porque a gente não sabe o que está vindo por aí. Então, existe uma estatística de que pessoas com até 35, 40 anos, é ideal que elas poupem pelo menos 6 meses de salário. Por quê? Porque no momento desse, ou eu estou reduzindo meu salário, ou eu fui demitido, por exemplo, ou minha própria empresa está rendendo menos, eu estou recebendo menos da minha empresa, eu tenho 6 meses com o mesmo padrão de vida. Durante 6 meses. Pessoas com mais de 40 anos têm um pouco mais de dificuldade de reposição no caso de ser empregado. Uma reposição no emprego, em outro emprego. Então, o ideal é que pessoas acima de 40 anos tenham pelo menos 12 meses de salários poupados. É difícil? É. O que requer? Requer disciplina. Como tudo na vida. É você resolver, falar assim, não, então tá, estamos vivendo um momento agora, eu vou reduzir ou eu vou acabar com meus gastos supérfluos. E o que são isso? A internet muitas vezes ela é necessária. Para quem não é necessário, tem como reduzir. Liga lá, negocia na sua operadora, diminui o valor pelo menos, ou diminui a quantidade de megabytes por o pacote de megabytes, por exemplo. Um telefone, supermercado, as pessoas... Talvez assim, um pacote aí dentro do canais da própria TV, não é? Exatamente. E olha que interessante. Me perguntaram, Diogo, supermercado é gasto fixo, não é? É gasto fixo, você vai deixar de comer? Não pode. Não vai. Mas você pode, por exemplo, escolher as promoções dos supermercados diferentes. A gente sabe que de supermercado para supermercado tem muita variação de preço. Por que não você aproveitar então uma promoção de um supermercado, uma promoção de outro supermercado e se utilizar desse benefício? Ou seja, fazer conta sim, inclusive para comer. Sim. É uma forma de você reduzir suas despesas, sobrar um pouco mais de dinheiro ou para você pagar uma dívida ou para você, por exemplo, poupar e se precaver. Muitas vezes as pessoas perguntam, Diogo, mas o que é planejamento? Planejamento é tentar prever. É dizer, nos próximos 3 meses, nos próximos 4 meses, eu vou fazer uma viagem, eu preciso pagar uma dívida. Então, como que eu me planejo? Eu prevendo ou eu sugerindo que as minhas despesas dos últimos 3 meses, elas vão acontecer novamente. Sim. Então, eu vendo para frente o que aconteceu para trás, eu consigo prever. Você já tem essa projeção. E até, por exemplo, quando você fala sobre férias, Diogo, tem aquela questão da antecipação das férias. Isso também é uma grande armadilha que a gente tem. Isso é tempo de crise e tempo de bonança, né? Porque Exatamente. Quando a gente tem esse adiantamento, gastamos tudo e quando volta de férias temos que pensar também, né? Serginho, o que muda? O que muda quando está em crise? Todas as pessoas ficam com medo, ficam com mais medo, mas medo do quê? Se eu estou recebendo meu salário, trabalhando normal, o que mudou? Muda porque no tempo de crise os preços normalmente das coisas tendem a ficar mais altos. A crise no Brasil atual, ela é uma crise de uma taxa de juros muito alto, então todo mundo que está endividado, a dívida fica mais difícil. As empresas que querem investir, ou o pequeno empresário, ou o grande empresário quer investir, a taxa de juros para pegar esse dinheiro é muito mais cara, então você diminui o investimento. É a famosa taxa Selic. Né? Taxa Selic, então as pessoas param de investir ou investem menos, mas no fundo quem está ganhando o mesmo saláriozinho, vivendo a mesma vida simples, é a mesma situação. Só que no tempo de crise todo mundo, e agora, o que eu faço? Por enquanto você não perdeu o emprego, sua vida está normal, não faz nada. Agora é o que você falou, fora do tempo de crise também tem que se planejar. Então, não é só emergencial, né? Tem que ser uma ação preventiva, uma ação né? preventiva, isso que é planejamento. E aí você falou, por exemplo, de poupar. A pessoa que já poupou, como é que ela pode fazer, às vezes, até para render mais, por exemplo? Seria um investimento? O que ela pode fazer com esse dinheiro poupado? Sim, dinheiro no colchão não existe. Não existe. Muita gente pergunta, né? Vão pegar minha poupança, vão roubar minha poupança. Dinheiro debaixo do colchão, com a inflação do jeito que está. E assim, para a gente perder dinheiro, né? É perder dinheiro, para a gente ser bem claro para o telespectador. A inflação é o preço das coisas. Então, uma coisa que custa R$10 hoje, amanhã custa 12, esse é o efeito da inflação. Subiu 20% o preço daquele produto, daquele determinado produto. Então, se o seu dinheiro está rendendo, por exemplo, numa poupança, a poupança hoje, agora nós estamos ao vivo, então hoje, ela não está rendendo nem a inflação. Mas, ao mesmo tempo, a poupança, ela não tem imposto de renda. Então, se você for deixar o dinheiro aplicado por menos de entre 6 meses e 1 ano, não vale a pena ser outro tipo de aplicação. Deixa na poupança, mas desde que você precise tirar esse dinheiro antes de 1 ano. Agora, tem várias formas de aplicação que no médio e longo prazo, ou seja, a partir de 6 meses, 1 ano, vale a pena.
Então, o que eu recomendo, porque cada caso é um caso, eu recomendo que a pessoa estude. Entre, por exemplo, eu tenho meu Twitter, tenho meu Instagram, e lá eu dou dicas de investimento. Então, se a pessoa quiser também, fica à vontade, pode me seguir. Pode falar pro pessoal de casa aí quem que é para acessar lá o seu Diogo Twitter. Sua Grana. Lá no Instagram é Diogo Sua Grana, no Twitter é Diogo Ele Sua não Grana. vai ficar com a sua grana, ele vai te ajudar a administrar a sua grana. Né? É sua grana. É sua. Tem meu site também, www.diogosuagrana.com.br. Por quê? Porque lá eu dou dicas. Porque muitas vezes eu dou a dica de uma pessoa fazer uma aplicação que vai segurar o dinheiro dela por 6 meses, 1 ano ou 2 anos, como é um caso de uma aplicação que chama LCI, que é muito boa, mas a pessoa não pode, porque de repente ela pode precisar dessa quantia de dinheiro. Então cada caso é um caso. O importante é, procure saber, estude, leia matérias, se familiarize com esse assunto dinheiro, que é de extrema importância, principalmente nos dias atuais. Sim. Agora, Diogo, só uma outra pergunta aqui. Nesse tempo de crise, nós estamos percebendo aí, ouvindo muitas matérias falando sobre o aumento, o crescente aumento aí do desemprego. A pessoa está com dívida e ela ficou desempregada. Desgraça pouco é bobagem, né? Mas está com dívida e perdeu o emprego. Como ela deve administrar o acerto financeiro ali, ou aquilo que ela recebe de 13º, de férias, fundo de garantia? Paga-se a dívida, guarda o dinheiro, como que deve se estabelecer? Não, o ideal, assim, você está falando que, apesar de você ter brincado, que é muita desgraça, né, falando assim. De uma vez só. Mas se você parar para pensar, normalmente é o que acontece. Sim. Se 60% da população tem dívida, e hoje tem muita gente sendo demitida, isso passa a ser normal. Boa parte da parcela dos endividados estarão na lista dos demitidos. Pode acontecer. Então, se é o seu caso, o que eu sugiro é, não pagou a dívida até agora, não é hora de pagar, porque também ele precisa sobreviver. Então, o que ele tem que fazer rapidamente é reduzir as suas despesas, reduz ao mínimo possível. É dificílimo, Isa, Serginho, é muito difícil você sair da sua zona de conforto e tomar a decisão de reduzir despesa, mas não tem outra saída. É reduzir despesa. Você está desempregado, você está à toa em casa, você tem muito mais tempo para, ao invés de contratar alguém para fazer alguma coisa por você, você pegar e fazer. Aliás, o pastor Márcio sempre diz isso, né? Que falta emprego, não falta trabalho. Essa é a grande realidade. O trabalho do desempregado é procurar trabalho, né? É isso. Inclusive, um trabalho que, ao invés dele contratar alguém para fazer no lugar dele, que ele faça. Mas é redução de despesa. E aquele dinheiro do acerto que ele teve, ele segurar, ir atrás do seguro-desemprego, isso ainda existe no Brasil, a gente tem acesso ao seguro-desemprego, tem que acessar isso, se é legal e a pessoa está fazendo o correto, pode ir. Use o seguro-desemprego para ter durante os próximos meses, 3, 4, 5, 6 meses, ele ter uma tranquilidade de pedir até conseguir uma reposição no trabalho. Mas é redução de despesa, pega esse dinheiro para sobrevivência dos próximos meses. E depois você vai pagar a sua dívida. Caso aconteça de conseguir um novo emprego, aí paga a dívida. Se organize para pagar a dívida. Renegocia, Como é que paga a dívida? A primeira coisa é você decidir pagar. Parece simples, e é simples. As pessoas fingem que não tem dívida. Como não olha as despesas, não olha, não sabe o tamanho do inimigo ali, não é verdade? E não quer saber. Então, na hora que você descobre, então assim, tem 2 formas de pagar a dívida. A primeira é você pagar as mais baratas, porque tem um efeito psicológico nisso, eu já ouvi vários consultores de finanças falando isso. Então a pessoa tem 5 tipos de dívida. Paga as mais baratas, que você fala assim, pô, agora só falta 2 dívidas para eu pagar. Isso funciona. Isso é efeito psicológico, mas legal. Funciona. Agora, e motivador também para encarar, né? Sim. Perfeito. Agora, é a forma mais correta, financeiramente falando? Não é. Você tem que pagar o que os juros são mais altos. Então é um cheque especial, é um cartão de crédito. Eu mesmo estou cuidando atualmente de uma família e eu sempre busco, falei, vamos pagar as dívidas que têm os juros mais altos. Ah, Diogo, mas essa aqui, vou perder isso, perder aquilo. Vamos perder. Vamos preocupar com o que é mais alto, porque é uma bola de neve. O que você deve hoje 10 mil num cartão de crédito, daqui a 1 mês você está devendo 11 mil. Daqui a 2 meses você não está devendo 12. É exponencial. É juros sobre juros. Então o que era 10 mil virou 11 mil, não vai ser 10 mil mais os juros. Vai ser 11 mil mais os juros. E vira uma bola de neve. E além também de procurar também os credores, né, para uma renegociação da dívida. Perfeito. De repente você tem um dinheiro aí, você pode falar, olha, eu faço uma proposta de... Excelente. Eu acho que também parte por aí, né? Essa dica é ótima desde que você tenha o dinheiro. Então,
que você pode fazer também é se organizar primeiro, ter esse acúmulo de poupança, fazer algum dinheiro e chegar com o dinheiro e falar, tem isso aqui, quero pagar, quero ficar livre, podemos fazer esse acordo? E tudo é acordado, a gente sabe disso, não só em dívida, como numa negociação de uma aquisição de bens também, né? A gente sempre negocia, ainda mais no momento de crise, todo mundo precisa de vender, você precisa de comprar, vamos negociar. É a lei da oferta da procura. É uma tendência nesse tempo de crise também, alguns mercados ficarem mais baratos e ser bom para compra? Sim, sim. Ótima pergunta. É isso mesmo. Por exemplo, a gente vê situações de pessoas que têm algum bem e que precisam desfazer do bem para pagar uma dívida ou para sobreviver dos próximos meses. Aquele bem ele comprou, vamos supor, só para colocar número para ficar fácil do telespectador entender. Ele colocou um bem lá, ele comprou um bem por R$100 mil e o bem hoje vale 200. Às vezes apareceu uma oportunidade, ele precisa de um dinheiro, é melhor do que ele ficar endividado, pagando juros e perdendo dinheiro nos juros, é ele vender por 150. Então ele está perdendo 50 do que ele poderia ganhar, mas está ganhando 50 da compra que ele fez. Que ele poderia pagar. Ou seja, até mais, né? Criou oportunidade de alguém que tem o dinheiro e não está enfrentando a crise de adquirir um bem mais barato do que vale. Então sim, é uma oportunidade. Agora, Diogo, para a gente encerrar aqui, eu gostaria que você desse a dica para a nossa querida dona de casa que está ali nos assistindo agora. Ela está lá enfrentando essas dificuldades e ela tem que ir para essa despesa fixa que é a do supermercado. Quais são as dicas ali, por exemplo? Vale essa pesquisa de preços, diminuir na quantidade ou na qualidade do produto? Fala para a nossa dona de casa. Serginho, e só pedir também para o Diogo somar nessa reflexão final aí. Nosso pastor Márcio tem falado tanto, né, que o cristão, ele não vive em crise, ele vive em Cristo. Verdade. Então, você somar um pouquinho dessa reflexão aí do cristão nesse momento mesmo, né, que o país se diz em crise. Verdade. Então, um pouco do supermercado. Eu vou dar a dica da minha mãe, ela está nos ouvindo. A minha mãe vai em 4 supermercados diferentes para comprar uma coisinha em cada um. Então, às vezes a pessoa me olha aqui e fala, ele não faz isso. Faço. Eu já saí de casa, sou casado, graças a Deus, bem casado, mas a minha mãe é uma pessoa que eu sempre dou dica do que ela faz. Você chega na casa dela, tem tanto aquelas propagandas que ela pega em sinal, na rua, das promoções. Ela vai em cada promoção e compra. Agora, ela tem tempo. E aí eu estou direcionando essa dica, então, para a dona de casa. Se você não tem tempo e precisa de um supermercado só, tem que procurar aquele supermercado mais barato. E quem sabe trocar a marca, a qualidade. Eu estou acostumado a comer o mesmo arroz sempre. Poxa vida, vamos tentar um outro, não satisfez? Tudo bem, vamos trocar a marca dos produtos, porque existem marcas hoje muito mais baratas. Então, é um ponto da gente refletir sim, de procurar essas marcas mais baratas. E eu concordo 100% com o nosso pastor Márcio. Agora, eu faço uma reflexão seguinte, nós realmente, quem tem Cristo, tem a paz no coração. Quando você fica nervoso, ansioso, você não resolve nada. Então, é o caso da murmuração também. A murmuração não vai resolver nada, só vai dizer que você não está agradando o que Deus está fazendo. Isso é pecado. Então, nós temos Cristo, a gente tem a paz como sentido nosso de vida, nós temos o amor de Cristo e a gente sabe que a gente não vai passar necessidade. Né? Então, a gente tem essa convicção bíblica de que as coisas vão cooperar para nós independente das circunstâncias. Agora, a gente não pode se valer disso e ser displicente com as nossas finanças. Eu gosto muito de falar para o crente, para o cristão, isso eu tenho feito através do Twitter, por exemplo, do Instagram, não, Deus vai prosperar, Deus vai resolver meus problemas. Deus resolve, mas tem aquela parte nossa, pastor, que depende de nós fazermos. Sim. Eu não vou entrar em dívida e falar, Deus vai pagar essa dívida. Não é por aí. Então, cabe a nós ter essa consciência e não sermos displicentes com aquilo que Deus nos deu. É o exemplo aí bíblico que a gente toma aí a viúva do azeite, né? O profeta disse, olha, o que você tem em casa? Ela, eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Ele vai lá, olha, vai lá, fecha a porta sobre você e seus filhos, pede vasilhas para todo mundo, enche essas vasilhas, paga a sua dívida e viva do resto. Ela precisou de ter uma ação forte ali de fé e uma ação prática também, de um trabalho, né? Exatamente que envolveu isso. toda a casa. Exatamente. E é importante envolver toda a casa também, né, Diogo? Sim, importante. As pessoas perguntam, quem administra minhas finanças, as finanças de casa? O homem ou a mulher? Eu sempre falo, quem mais tem afinidade com o assunto finanças, seja o homem ou seja a mulher. Agora, quem que é o sacerdote do lar, quem vai trazer a provisão?
Nós homens. Os filhos também, eles detêm uma parcela importante também nessa administração. É importante também, né, Diogo, já ensinar os meninos a viverem essa crise. Perfeito. Porque a gente está vendo assim, por exemplo, eu tenho 41 anos. Eu comecei a trabalhar numa instituição financeira na época do Collor, lá na época daquele confisco, daquela crise da inflação do Sarney. Eu vi isso tudo. Tem gente hoje, jovens aí de 20 e poucos anos, que não sabem o que é essa inflação, essa crise. Eles não viveram. A maioria. Então, os nossos filhos, eles devem aprender também sobre isso, né, Diogo? Sim, dependendo da idade do seu filho, então às vezes seu filho tem mais de 8 anos, mais de 10 anos, tem alguma compreensão, é importante sim dizer da redução, do equilíbrio de despesas. Eu sempre digo, ao invés de ir no shopping todo final de semana, procura um parque que é de graça, procurar a mesma diversão de uma forma mais barata. Vai visitar uns amigos, faz ali um ajunta-pratos, fica muito Exatamente. mais barato. Então, por exemplo, minha filha de 2 anos e meio, eu vou falar com ela, o papai está endividado, você não tem que gastar menos, ela não vai entender nada. O que eu faço com ela? Saiu do quarto, apaga a luz. É um tipo de consciência. O filho adolescente, o banho, ó, acelera. O banho também. Então, não, a filha adolescente não enche lá, às vezes, a banheira para Helena, tá lá há muito tempo, beleza, encheu a banheira, começou a esfriar, quer que liga mais água quente. Não, filhinha. Acabou essa água aqui, acabou o banho. Por quê? Começa a trazer uma consciência, primeiro, da nossa crise energética também, a água e energia, mas um entendimento que as coisas custam dinheiro. Então, eu costumo dizer para ela, quando ela não está deixando eu dormir, aconteceu isso agora com o nascimento da Mariana, filha, papai tem que trabalhar, papai precisa dormir para trazer comidinha para casa. Então, às vezes, tem uma forma certa de trazer a consciência dos filhos. Não é culpando o filho, porque você está gastando isso e por isso que a gente está endividado. Não, a responsabilidade é sua, pai e mãe. Mas você pode trazer, conversando, explicando para o filho, trazer essa ajuda e um consciência. esclarecimento, né? Exatamente isso. Diogo, nós queremos agradecer, foi bênção, não foi isso? Nossa, muito bom. Muito bom. Agora, Diogo, essa noção aqui não para por aqui, né? Não. Você ainda tem uma palestra, tem um convite para fazer para o nosso telespectador. Eu quero te pedir para falar para a câmera aqui do Fininho aqui, convidando o nosso telespectador e deixando seus contatos também, por gentileza. Tá, Jael, eu estou à disposição, estou com a agenda aberta para fazer palestra. Muitos pastores têm nos procurado para a gente ir à sua igreja, ir às igrejas para falar um pouco mais de finanças. Finanças à luz da palavra, é isso que eu tenho levado para as igrejas. Mas você, empresário, também pode me chamar. Nós temos feito palestras para falar, então, para os funcionários, falar no momento de crise, deixar, então, o funcionário alegre e feliz para trabalhar. Meus contatos, então, www.diogoesuagrana.com.br. Você pode também me seguir nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, Diogo e Sua Grana. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.